Então, o pensamento positivo frente às coisas que nos acontecem nos auxilia a nos colocar numa posição e numa frequência mais elevada, criando situações que vão nos trazer equilíbrio, conforto e até aquelas benesses que a gente pediu e que estavam se projetando para se manifestar na nossa vida. Agora, se a gente tem comportamento e a gente teme em não aceitar aquilo que nos acontece, sem fazer aquela pergunta, né? Aquela pergunta em silêncio, não de, não de vítima, de por que eu tô passando por isso, ó céus, ó vida, e ter uma atitude mais madura, lá no seu silêncio, buscar compreender e se perguntar para si mesmo o que eu preciso aprender com tudo que está acontecendo. Porque todos nós temos algo para aprender. Ninguém aqui é um alecrim santo, dourado, sem pecado. Foi o que eu escutei esses dias, né? Achei interessante. E realmente, ninguém aqui está aqui porque é santo. Todos nós temos camadas e mais camadas de coisas para serem limpas e ressignificadas. E agora é aquele momento de chamada, gente, vamos lá, acorda que vocês precisam fazer a reforma íntima, que já era falado ali atrás, quando eu e Cíntia trazíamos os raios, trazíamos a consciência dos mestres, trazíamos a consciência das coisas que nos acometem e que a gente precisa fazer uma ressignificação, fazer um olhar profundo, fazer essa limpeza, nos colocar de forma mais positiva frente aos problemas que vão surgir, porque sempre vai ter desafios para serem superados, sempre, em todas as esferas. Não é quando a gente sai daqui, aí vai para o descanso eterno. Não é assim. Vamos para uma outra etapa da nossa caminhada, da nossa jornada evolutiva. Então, ter uma atitude madura frente àquilo que nos acontece e tentar buscar superar, isso nos ajuda a elevar e abrir portas. Vou trazer um exemplo para vocês, porque quando quem não conhece, nem não sabe, talvez futuramente vai escutar isso, eu sou do Sul e o Sul está passando por a questão das enchentes. Então, a empresa do meu esposo fica aonde aconteceu, um ponto onde aconteceu e a água parou na porta do portão ali para entrar. Então, ali foi um marco onde a água dali não passou mais e só recuou. E o primeiro momento foi também desespero, o que vai acontecer, o que é isso, o que é aquilo, e aí quem está consciente vai tentar puxar o outro para olhar para um outro viés, para olhar para um outro olhar, de sair dessa frequência, porque o desespero é uma frequência e ele vai te trazer uma sintonia de tudo que está disponível nessa frequência. Não vai ser um trabalho novo na desespero, não vai ter isso não. Muito pelo contrário, vai vir mais do mesmo. Então, por isso que a gente tem que mudar internamente, limpar, buscar se elevar, buscar se alimentar de forma, e isso, o alimentar é de informação, de coisas que vão ser produtivas e que vão te agregar equilíbrio, equilibrar, trazer paz pro teu momento, porque se ficar só se alimentando de desgraça, vai te sintonizar cada vez mais e te alinhar cada vez mais com isso. Então, se eu tenho uma postura de guerra, tá? Não vai voltar paz do outro lado, óbvio que não. Isso é uma coisa, é uma reforma que as pessoas precisam compreender, que eu vou ter que mudar a minha atitude, a minha maneira de me comportar, de falar, de pensar, de agir, para que eu me alinhe com coisas mais elevadas, senão eu vou estar sempre me unindo com isso, e aí não
vai vir o emprego, aquilo que deveria, a ajuda que precisava chegar, que tá aqui, ó, aqui esperando que tu te eleve para que acesse. Não vai, porque precisa um movimento de transformação. Então, essa transformação é muito importante e ela é inerente a cada um. Ninguém vai te tirar da tua frequência, a não ser tu mesmo. O que eu posso é te indicar o caminho, ó, vai por aqui, mas eu não posso ir lá te puxar para fora e dizer, agora tu tá salvo. Infelizmente não, porque isso é de cada um querer fazer esse movimento e essa transformação. Então, a partir do momento, eu voltando lá no meu marido, então no primeiro momento era desespero total. Eu disse, tu tá descendo, tu tá pulando junto com aqueles que estão dentro do buraco. Só tu não tá percebendo. E aí ele parou, respirou, e aí ele tava escutando as notícias, tava olhando o Instagram, uma desgraceira só, né? Coisa pior que uma mais, e aí começou a acessar a frequência. E aí ele disse, é verdade. E ele mudou, e aí tava mesmo passando uma live de uma meditação, e aí ele disse, bom, vou desligar isso, vou entrar para isso aqui, e já começou a fazer modificações, fazer visualizações, porque a gente cria o nosso futuro o tempo todo, só a gente não tem consciência disso, né? Então ele começou a fazer algumas visualizações, vendo as coisas boas acontecendo, fazendo coisas boas, e então ele começou a elevar a sua frequência, né? Então, porque ele estava num ponto e foi para outro. Terminando tudo isso, logo em seguida uma pessoa liga para ele e diz, olha, se precisar vem trabalhar comigo, tem espaço aqui. Então o que é isso? É para te mostrar que quando tu te eleva, as portas se abrem. Agora, se tu te alinha e te mantém naquilo ali, não faz aquela reforma, não faz um movimento positivo frente ao que está acontecendo, tu só vai afundar cada vez mais. Então, assim, é importante nesse momento a gente ter atitudes positivas frente ao que está acontecendo. Se tu conseguiu salvar a tua vida, ok, agradece, é a tua vida, então tu tem tudo, né? Porque o resto é coisa a gente não leva daqui. Agora a vida sim, né? Se eu tenho a vida, se eu tenho perna, se eu tenho braço, eu ainda tenho condições de me movimentar. Então, se eu, a partir do momento que eu começo a ser grato por isso, inevitavelmente vai ter que algo se modificar na minha vida. E vai acontecer. Por quê? Porque eu elevei minha frequência. Simples assim. Simples assim. Então, é um movimento que cada um tem que fazer, de olhar para os seus desafios de uma forma diferente, de uma forma positiva, de uma forma que, ok, eu passei por isso, e o que eu preciso aprender com isso? O que eu tinha que soltar do que tinha aí para me mostrar? Então, tem muita coisa acontecendo e que talvez as pessoas só não estão acordadas para observar, mas tem histórias, famílias se reencontrando de novo, né? Se perdoando. Tem outras que não vão conseguir, né? A última chamada não vão ainda conseguir, vão ainda se sentirem que é a obrigação do outro, enfim. Isso cabe a cada um, não tem como, é cada um que vai ter que fazer assim. Mas tem resgates lindos acontecendo. Resgates, eu digo, de vidas passadas, de almas, resgates de almas que precisavam passar pelo que está passando para perdoar o que já aconteceu numa vida passada, né? Então, o próprio Sul tem muita história de dor e sofrimento, de batalhas sangrentas, de cidades que foram dizimadas, que não são contadas no nosso livro de história. Basta ir lá procurar o que aconteceu em Laguna, o que a guerra aconteceu lá. E onde é que vocês acham que está encarnado todas essas pessoas? Óbvio que é aqui. E óbvio que temos que fazer um acerto, equilibrar a nossa dívida com a energia que nós recebemos para fazer o bem e usamos para fazer o mal. Então,
é inevitável que a limpeza aconteça. E é uma limpeza a nível planetário, não é só aqui que está acontecendo. Bota aí no Instagram, bota aí no Google, enchentes pelo planeta. Está acontecendo em tudo que é lugar. Então a limpeza, a água vem para limpar. A água vem para fazer um movimento até daquelas pessoas que já deveriam ter saído do lugar e se mexido e não fizeram, né? Porque estão apegadas ao lugar, a isso e aquilo, enfim, não fazem esse movimento que deveria ser feito. Então, poderia ser pelo amor, mas ainda estão apegadas à dor, ainda estão apegadas ao sofrimento. Então, escolhem passar por isso também, só não estão conscientes das escolhas que estão fazendo de forma inconsciente. Então, por isso que o autoconhecimento, a reforma íntima, ela é muito importante e ela vai ajudar, porque vai te levar. Porque quanto mais eu conheço quem eu sou, da onde eu vim para onde eu vou, mais fácil fica entender tudo que está acontecendo e buscar fazer a limpeza necessária, energética, no nosso campo, onde se armazena todas as histórias que eu preciso limpar, que eu preciso transmutar, que eu preciso resolver. Então, quanto antes eu for ir resolvendo as minhas mazelas, menos eu vou ter que passar. Mas, claro, isso demanda uma transformação gigantesca. Por quê? Se eu, no momento que eu faço, tá bom, hoje então, a partir de hoje eu vou escolher então fazer essa limpeza, vou mudar. Mas eu busco, faço, uso as ferramentas, só que eu saio dali e não mudou nada na minha atitude, na minha postura, eu continuo botando a culpa no outro, eu continuo criticando, eu continuo revoltada, eu continuo sentindo ódio. Gente, o que isso vai voltar? Vai voltar paz? Vai voltar abundância? Vai voltar alegria? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, por isso que é importante. Até as pessoas que estão se movimentando de uma forma compassiva também estão sendo convidadas a se transformar, porque é um movimento que dissolve a dor, dissolve o amor, dissolve muita coisa. Então, de certa forma, tem muito movimento acontecendo e que é necessário nesse momento. E se perguntar, por que isso está acontecendo? Por que eu estou sendo convidada a movimentar a compaixão? Por que o outro... Será que o outro não escolheu isso também? Passar por isso para movimentar a minha compaixão, que estava fechada, que estava lacrada e que eu não permitia que esse amor fluísse? Porque eu mesma vi coisas acontecendo muito bonitas, de pessoas que não tinham amor pelos animais, não tinha essa mesma compaixão, e que o que está acontecendo fez renascer, olhar para eles de uma forma muito mais benevolente, que fez brotar. Então, até os nossos irmãos menores se doam para nos acordar em massa, né? Porque o que está acontecendo é um acordo em massa, e que precisou acontecer e que está acontecendo por todo o planeta, para nos trazer a consciência, trazer aqueles irmãos que ainda não fizeram, para buscarem o caminho correto, porque, entendam, aonde tem muita gente que se utiliza de coisas erradas, que às vezes está trabalhando em lugares que não está fazendo as coisas certas, e que vão ter que ser movimentados dali, né? A gente não pode mais continuar como está. Então, estamos no meio de uma separação. E não adianta eu dizer, eu trabalho lá, mas eu não faço isso, eu só tô trabalhando lá. Não. Você está sendo conivente com o que está acontecendo. Então, se tu não concorda com isso e quer sair, peça ajuda. Peça ajuda para que
que uma nova porta se abra, mas não fique mais conivente vendo, porque vai ter conta para acertar também, vai ter créditos, débitos. Então, é importante que cada um faça a sua parte para que a gente possa estar realmente reconstruindo de uma forma muito mais correta, sem querer ganhar vantagem, sem querer se aproveitar da situação, sem querer que as coisas aconteçam de uma forma desorganizada. Então, é um momento de todos nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre os nossos atos, sobre os nossos excessos, sobre o que realmente a gente vai levar daqui, porque num piscar de olhos tudo pode mudar. Então, fica com uma grande reflexão também esse momento, isso que eu trago, e que cada um possa ao menos começar a fazer essa reforma, buscar se elevar em frequência, porque só assim a gente vai conseguir fazer uma transformação coletiva e que seja bom para todos.